Já retomámos, portanto já está resolvido então. Vamos continuar aqui. Temos então connosco a doutora Raquel Barroso Varela, é interna de Radio-Oncologia do IPO de Lisboa e vai-nos terminar em beleza aqui com o nosso segundo dia destas primeira edição das jornadas. Até já, Raquel, e bem-vinda. Muito obrigada. Então, o meu nome é Raquel Barroso Varela, sou interna do segundo ano de Radio-Oncologia do IPO de Lisboa. Agradeço desde já o convite e é uma grande responsabilidade vir demonstrar e mostrar o nosso dia a dia e o que é que nós fazemos mesmo na Radio-Oncologia, porque é realmente uma especialidade um bocadinho desconhecida. Então, no primeiro dia, no dia em que eu fui fazer a escolha, eu já sabia há muito tempo o que é que eu iria querer escolher, mas quando fui escolher era o terceiro dia de escolhas, ainda havia imenso pela frente, e quando eu saí da sala das escolhas, eram estas as caras que eu tinha a olhar para mim, e eu ouvia a sussurrar, rádio o quê? Mas ela escolheu o quê? Portanto, no fundo, espero que esta apresentação ilumine um bocadinho o caminho da radioterapia, da radio-oncologia, para as pessoas que não a conhecem tão bem, porque é realmente uma área por onde nós não passamos durante o curso. Quando eu pensei numa palavra para descrever esta especialidade, tentei não cair num lugar comum, mas acho que caí na mesma, que é ser completa. Completa porquê? Porque temos imenso contacto com o doente, o nosso dia a dia tem imensa consulta, tem imensa consultas de primeiras vezes, em que temos que conhecer verdadeiramente o doente, mas também consultas de queixas, portanto lidamos muito com a presença do doente, mas por outro lado lidamos também muito com a imagem, com a parte da anatomia imagiológica, ou seja, da radiologia, e nós sem imagem não conseguimos mesmo fazer tratamento. Para além disso, o raciocínio não só da fisiopatologia dos vários cancros, da anatomia em si, portanto das drenagens linfáticas, etc., mas também de alguma física, embora para isso tenhamos a ajuda das nossas estrelinhas no serviço, que são os físicos e os dosimetristas. Para além disso, temos a oportunidade de experimentar várias técnicas, consoante o que nós gostamos mais. Há pessoas que se dedicam mais à técnica, por exemplo, da braquiterapia, que é uma técnica que envolve algum ambiente de bloco, e agora temos na maior parte dos serviços técnicas de estereotaxia e em alguns serviços aí menos de radiocirurgia. E como tudo na vida, acho que temos que, na escolha da especialidade, utilizar uma balança. Esta balança há de pender para algum dos lados, e quanto pender mais para o lado positivo, se calhar é esse o lado que esse caminho que devemos seguir. Portanto, vou apresentar os pontos positivos e os pontos negativos. À partida, vou sempre, se calhar, cair mais nos pontos positivos, porque é realmente a especialidade que eu escolhi com o coração, mas também sei que tem alguns pontos menos bons. Quanto aos pontos positivos, tem a envolvência multidisciplinar. Nós lidamos diariamente com vários colegas, desde os oncologistas aos radiologistas, medicina nuclear, anatomia patológica, mas também muito com outras categorias profissionais. Nós, sem os físicos, sem os dosimetristas, sem os nossos enfermeiros, não conseguimos tratar os nossos doentes. Para além disso, temos um dia a dia bastante heterogéneo. Se eu de manhã estou a fazer consultas, à tarde vou estar a planear tratamentos em frente ao computador e a utilizar mais a nossa veia artística, ou até no outro dia estou no bloco a fazer braquiterapia. Para além disso, é uma área com bastante inovação. A oncologia, por si só, como a Filipa já tinha dito, é uma área em constante evolução, e, portanto, temos que estar sempre up to date, temos que estar sempre a ler artigos e a seguir o rumo da ciência, mas na nossa especialidade temos ainda outra variável, porque é uma especialidade bastante tecnológica. Outro ponto bastante positivo, e acho que é um grande peso para muita gente quando está a escolher a especialidade, é que realmente nós não temos fins de semana nem noites, portanto temos um grande à vontade para vida familiar, vida com amigos, uma grande liberdade. Quanto aos pontos negativos, se a obrigação do trabalho ser multidisciplinar era um ponto positivo, pode também ser negativo, porque nós sozinhos, um radio-oncologista sozinho, não consegue trabalhar de forma independente. Nós precisamos não só dos físicos e dos dosimetristas, mas também precisamos dos aparelhos, que são aparelhos que custam milhões de euros. Portanto, nós não conseguimos ir ali a uma clínica e fazer consultas de forma independente. Tem que haver uma estrutura montada. Depois, para além disso, é um serviço de passagem, que para algumas pessoas até pode ser um ponto positivo, não ter que seguir o doente num todo e continuamente. A maior parte dos nossos doentes chegam-nos, nós avaliamos o doente, é feito o tratamento
é feito, dependendo da patologia e do tipo de tratamento que fazemos, ali há algum follow-up nos anos, meses e anos seguintes, mas depois abandonamos o seguimento desse doente, perdemos o rumo aos doentes. Para além disso, é uma especialidade em que os serviços estão muito centralizados. Temos realmente uma grande prevalência dos centros nas grandes cidades, Porto, Coimbra e Lisboa, e o resto do país, principalmente o interior, não tem grande oferta de trabalho. E, por fim, o desconhecimento por parte dos colegas da nossa especialidade, do que é que nós fazemos, do nosso dia-a-dia e o que é a radioterapia. Como é que acho que devemos escolher o hospital? Eu acho que é uma escolha muito pessoal e acho que vai ter em conta determinados parâmetros, mas cada pessoa vai atribuir determinado peso a esses parâmetros. Para mim era muito importante a escolha pessoal, de vida familiar, e portanto a primeira escolha foi em que sítio geográfico é que eu queria fazer a especialidade. E depois disso, ver dentro do sítio geográfico que eu queria escolher, qual era o centro que tinha um volume de doentes tratados, um volume maior, com um maior rácio de número de aceleradores e especialistas, que me permitisse tratar e delimitar, planear, ver mais doentes. Porque é isso que conta também para o nosso currículo e, no fundo, nós só aprendemos a fazer e a ver. Para além disso, acho que ser um hospital de referência na área da oncologia é bastante importante, pelo volume de doentes que temos e por ser um centro de referência. A capacidade de fazer todos os estágios, se quisermos, na instituição, também acho importante. No meu caso, o IPO de Lisboa, eu não tenho que ir para outro hospital fazer, por exemplo, medicina nuclear ou fazer estágios de radiocirurgia ou de determinadas braquiterapias. Eu consigo fazer tudo no meu hospital. E a possibilidade de termos as técnicas especiais no serviço, porque somos, desde o início do internato, convidados a participar, por exemplo, nas radiocirurgias do nosso serviço, e se fosse um serviço que não tivesse acesso à radiocirurgia, só as faria no estágio opcional que fizesse para radiocirurgias. E depois o tempo para investigação e trabalhos, que também acho importante, não teria para mim um peso tão grande e realmente no IPO não é dado assim tanto tempo, é-nos dado oportunidade e espaço, mas um bocadinho para fazer em casa e não tanto no serviço, e sei que em alguns sítios é possível fazer bastante trabalho no serviço. Quanto à organização do internato, o internato são 4 anos. Este organograma apresenta-nos 12 meses, portanto, um ano de iniciação à investigação clínica e ciências básicas de radioterapia. Na prática, não é bem assim. Na maior parte dos serviços, do que eu conheço, é feita logo uma introdução à radioterapia clínica, portanto, nós começamos logo a prática clínica com os nossos estágios. Temos um período de aulas de física, em que passamos um bocadinho com os nossos físicos, a perceber o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem. Passamos um bocadinho na dosimetria. Mas eu não adoro física, acho que sempre achei que seria a parte que eu ia gostar menos e não achei de toda uma parte maçuda do meu internato até agora. Depois a radioterapia clínica, que no fundo não são 24 meses, são quase 3 anos, em que nós passamos por estágios dentro da radioterapia por determinados grupos de patologias, depois depende de hospital para hospital. Por exemplo, eu neste momento estou a fazer cabeça e pescoço, sarcomas e pele, portanto, no meu serviço, e em que nós temos então o nosso dia-a-dia do futuro, enquanto formos especialistas, e a imagiologia, que é super importante, em que temos 3 meses de radiologia e 1 mês de medicina nuclear, a oncologia médica, que são 4 meses de estágio. Depois também depende de sítio para sítio do serviço. No meu caso, no IPO de Lisboa, nós na oncologia médica passamos bastante tempo no internamento e menos nas consultas, que acho que é se calhar uma desvantagem do nosso internato no IPO. E depois temos os estágios opcionais, que são 4 meses, em que, no caso do meu serviço, a maior parte dos internos podem escolher o que quiserem, mas muitos vão para o exterior, mesmo para Canadá, Estados Unidos, Espanha, etc. Portanto, o nosso dia tipo. Nós temos um doente que é estadiado, não é por nós, não é? Portanto, é feito o diagnóstico de cancro, é estadiado, vai à consulta multidisciplinar, onde nós já entramos, e é decidido o tratamento a seguir para este doente. Nós sabemos que mais de metade dos doentes que têm cancro hão de fazer radioterapia, portanto, nós temos um grande volume de doentes
que é enviado para o nosso serviço. E depois de então recebermos o doente, vamos ver o doente numa primeira consulta, em que avaliamos o estado do doente, conhecemos o doente, propomos o tratamento, explicamos as toxicidades que irá ter se aceitar o tratamento e, se sempre for para avançar, faz-se então um ataque de planeamento logo no primeiro dia. Este ataque vai servir para a fase seguinte. A fase seguinte é a nossa fase assim mais artística, em que nós planeamos o tratamento e dizemos aos nossos físicos o que é que nós queremos tratar, com que dose e que órgãos queremos evitar, ou seja, que órgãos saudáveis estão à volta e que queremos manter doses abaixo de determinado valor. A seguir passa então o plano para a física, em que eles fazem a magia deles, põem lá os campos deles e apresentam-nos um plano de tratamento que nós depois aprovamos ou não. Se este plano for aprovado, depois então passa o plano para a parte mais prática, digamos assim, em que os doentes iniciam então o tratamento. Quem administra o tratamento são os radioterapeutas, portanto são terapeutas superiores de saúde, e vamos tendo ao longo dos tratamentos consultas de avaliação de queixas e depois no final consultas de follow-up. Aqui eu trouxe só 2 exemplos rápidos por exemplo, um exemplo de cancro do pulmão, em que vemos o tumor delimitado e também temos de limitar os órgãos então em risco, neste caso os pulmões, o esófago e a árvore brônquica principal, por exemplo, e à direita o caso de um glioblastoma. Trouxe então um bilhete de identidade de base da nossa especialidade. O horário são 40 horas de trabalho semanais, depende de sítio para sítio, e não vou mentir, no EPO são um bocadinho mais de 40, tendo mais para as 50, mas tem uma parte boa que é que as horas extraordinárias que nós fazemos ficam em banco de horas. Podemos utilizar depois, por exemplo, quando for para estudar para exame. Urgências, não temos propriamente uma urgência, temos um dia que nós chamamos o dia de fecho, que normalmente começa no segundo ano da especialidade e são cerca de 2 vezes por mês, 12 horas diurnas, claro, em dias úteis, que é quando o serviço funciona, e em que nós vemos queixas que apareçam de doentes que não tenham lá o médico assistente, por exemplo, e as urgências em radioterapia, que é a compressão medular, o síndrome da veia cava superior e radioterapia hemostática, em que os doentes têm que ser avaliados rapidamente e iniciar o tratamento o mais depressa possível. Bloco, nós conseguimos ter algum ambiente bloco para casos de tratamentos com braquiterapia, para quem gostar, e enfermaria, na maior parte dos serviços não temos enfermaria. Portanto, eu estive em dúvida com estas 3 especialidades e, neste momento, a oncologia médica não seria a opção para mim pela grande carga de medicina interna associada, além da carga emocional, que acho que é mais pesada do que na radio-oncologia. Por outro lado, a medicina nuclear e a radiologia, se eram especialidades que eu até ponderaria, não em primeira opção, mas ponderaria, se calhar continuaria a ponderar também penso que boa qualidade de vida, pelo contacto com a imagem, que agora que estou na especialidade vejo que gosto e que é realmente desafiante, e portanto eram 2 especialidades que eu, se eu escolhesse agora, se calhar até pensaria nelas. Quanto às capacidades formativas do ano passado, houve 12 vagas, um bocadinho mais do que a normal em Braga, 3 vagas em Braga, uma no São João, 3 no IPO do Porto, também costumam ser 2, 2 no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, não houve nenhuma no IPO de Coimbra, e depois uma no Santa Maria e 2 no IPO de Lisboa. Sendo que o último colocado estava na posição 1508. Eu acho que isto vai variar muito, temos vindo a ver um ligeiro aumento das notas e da posição nas escolhas de radio-oncologia, mas acho que não há ainda um padrão que se consiga assim prever. E pronto, espero que tenha ajudado a perceber um bocadinho melhor o que é a radioterapia, e a radioterapia é muito giro, convido a quem esteja interessado a vir passar um dia comigo ao IPO de Lisboa. Muito obrigada, Raquel. Esse convite é espetacular, ainda por cima. Terminamos assim as nossas jornadas de hoje, o nosso dia. Acho que foi um dia muito, muito produtivo e acabámos em beleza. Muito obrigada. Vamos só esperar a ver se há alguma dúvida aqui a surgir no chat.
mas penso que não. Também a Raquel já se disponibilizou, portanto, alguém que tenha alguma dúvida pode entrar em contacto connosco, que nós depois encaminharemos para a Raquel também esclarecer. Muito obrigada mais uma vez, um bom descanso, Raquel, e a todos Obrigada, vocês. realmente.